já li faz um tempo e pode ser que já tenha dito aqui. Me parece tudo tão repetitivo, das coisas que eu vou falando sempre, mas essa aqui é uma história para abrir a palestra da noite de hoje. Dois vizinhos, dois grandes amigos, cada um tinha 2 filhos, eles um estavam na casa do outro, não havia invasão de privacidade, não tinha muro nem cerca no quintal dos dois. Era comum ver as crianças de um lado para outro brincando no quintal, brincando no outro, e as famílias se davam muito bem, sempre tinha um café no bule. Um dia um dos vizinhos chega em casa, a pedido dos filhos, trouxe um coelho, um filhote de coelho, bonitinho, branquinho, peludinho, de olhos azuis, aquele tão dolorido que era de tão azul. Os filhos do outro vizinho ficaram com ciúmes e falaram para o pai, nós também queremos um bichinho de estimação. O pai, para satisfazer os filhos, mas principalmente porque ele queria, um dia ele chegou numa caixa com um filhote de pastor alemão. Coisa mais linda do mundo, peludo, lindo, bichinho, maravilhoso. O vizinho olhou, mas não tinha um outro animal para você comprar? Um pet menorzinho? Por que um pastor alemão? Ele vai crescer e vai comer o meu coelho. O vizinho falou, não, fique tranquilo, eles vão crescer juntos. Eles vão ficar amigos, não vai acontecer nada disso que você está falando, eles vão ser amigos. E dito e feito, era comum ver o cachorro brincando com o coelho brincando com o cachorro, um comendo a ração do outro, o cachorro vizinho que dava bocanhada nele, mentira, e o coelho puxava o rabo do cachorro para brincar. Era uma maravilha. E pareceu que o dono do cachorro tinha razão. Eles vão crescer e vão ficar amigos. E assim foi feito. As crianças felizes, claro. Agora tem 2 animaizinhos de estimação. Mas não é que a família do coelho, a família que tinha o coelho, precisou fazer uma viagem na sexta-feira e só iam voltar no domingo. Se despediram, a família foi viajar e o cachorro estava inquieto. Bom, eles estavam tomando o lanche deles no domingo, quando a outra família estava para retornar, tomando um lanche, todo mundo contente, o final de domingo já, e não é que de repente o cachorro entra com o coelho na boca, todo sujo, de barro, imundo estava o coelho. O cachorro levou uma surra, porque, tá vendo? O vizinho tinha razão, ia dar nisso, ele ia matar o coelho. E bateram tanto no coitado que o cachorro foi lá para fora chorar suas dores, chorando, lastimando as suas feridas. Bom, o fato é que já estava para os vizinhos chegarem. E aquele coelho sujo no meio da sala, alguém teve uma brilhante ideia, não se sabe quem na família, de dar um banho no coelho, tirar a terra, secar ele com um secador de cabelo, tal. E a ideia pareceu brilhante, fantástica. Deram um banho no coelhinho, até perfume passaram nele, enxugaram direitinho e colocaram ele na casinha dele. O tempo foi passando e eles escutaram gritos de crianças. O vizinho chegou. Mas não deu tempo. Oi, vizinho. Abriu a porta. O que houve? O coelho. O cara estava espantado. Mas o que tem o coelho? O coelho morreu. Como morreu? Agora há pouco ele estava tão bem. Pois é, mas o coelho morreu sexta-feira. Não deu nem tempo de avisar vocês que nós estávamos já partindo para a viagem. E as crianças enterraram o coelho no fundo do quintal, numa cova lá. Bom, vocês já começam a deduzir a história, né? Fácil deduzir, né? Moral da história: o personagem principal da história é o cachorro. Cometeram uma injustiça com ele.
coelho já tinha sido, o cachorro já tinha sido justiciado, tinha sido condenado e já tinha até cumprido a pena por assassinato do coelho. Fica aqui para a nossa meditação. O que as crianças dos vizinhos vão pensar quando chegarem e ver que o coelho está morto? Né? Qual é o sentimento daquelas crianças? E eu pergunto para vocês, qual é o sentimento de vocês agora em relação ao justiçamento do cachorro? Comecei diferente a minha palestra de hoje, que vocês tenham uma boa noite, que Deus nos abençoe, nossa mãezinha querida esteja sempre no coração de cada um, nos abençoando, nos revestindo sempre com seu manto azul de luz e de paz. E eu coloquei 2 títulos na palestra. Eu acho que a Gislaine ficou até meio preocupada. Ela colocou nas mensagens aí no Facebook, não sei, mas ela colocou. Ela divulgou. Mas, tem dois temas da palestra. O primeiro tema é a arte de julgar. Não é só uma arte. Julgar é uma ciência. E outro tema que eu coloquei entre parênteses é a cegueira da justiça. Eu não sei se essa palestra já foi dada um dia ou não, porque aquilo que eu comecei falando, tudo me parece tão repetitivo, eu acabo sempre falando as mesmas coisas. Tomara que essa história não seja conhecida de vocês. Mas se for, faz de conta que é a primeira vez que vocês estão ouvindo. No mundo sempre existirão conflitos de interesse. Existiram, existem e continuarão existindo conflitos de interesse. Muitas vezes os conflitos de interesses saem do âmbito pessoal e acabam indo para o foro, indo para a justiça. Muitas coisas de conflitos de interesses são resolvidos na justiça. Um casamento, uma separação, um divórcio, um vizinho que não paga o aluguel, o cara que não pagou isso aqui. Sempre haverá conflito entre as pessoas. Bom, os conflitos são necessários. São ótimos para o nosso crescimento. A gente entra em conflito até com o irmão, com o parente, com o namorado, com o marido. São coisas perfeitamente entendíveis. Mas sempre também haverá uma forma de mediação desses conflitos de interesse. Sempre haverá uma forma. Se vocês lerem com atenção o livro 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, ali estão, nesse livro 3º, estão registradas as leis morais, ou que nós falamos de leis naturais. Primeiro, a lei da adoração. Segundo, a lei do trabalho. Terceiro, da reprodução. Quarto, da conservação. Quinto, da destruição. Sexta, lei da sociedade. Sétima, do progresso. 8, da igualdade. 9, da liberdade. E por último, justiça, com amor e caridade. A última lei é a justiça. E nós estamos falando de justiça, eu não posso fugir do que está escrito nessas leis morais. E em todas as leis dos países, fica mais ou menos implícito algumas dessas leis que foram codificadas por Kardec. Se a nossa legislação hoje vem dos judeus, vem depois dos romanos, não são os 10 mandamentos? Amarás a Deus, amarás, honrar o pai e mãe, não sei o que, não tem os 10 mandamentos? Esses 10 mandamentos, quer nós queiramos ou não queiramos, estão implícitos na nossa legislação. Então, cada país tem a sua lei, tem os seus códigos penais. Existe código de trabalho, código civil, mas principalmente vamos falar do código penal. Existe sempre um código penal. E muitas vezes a gente tem que socorrer a ele. Mas lembre bem, todas essas leis que eu acabei de falar, elas regulamentam a nossa forma de conduta, o nosso procedimento. Então, olha bem o que eu vou falar para vocês. Existem normas morais e existem leis. A norma moral é aquela norma que um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, uma sociedade, um país adotou. É moral andar pelado?
Aqui, se nós estivéssemos aqui, andar pelado é uma coisa considerada imoral? É uma coisa considerada imoral. Em termos, até que se vá para a praia, até que se vá para uma praia de nudismo, até que a gente veja o índio pelado lá, todo mundo vivendo em plena harmonia. Então existem coisas que são morais, outras coisas que nós chamamos de imoral. Imoral é aquilo que contraria a moral. Se nós temos uma norma moral para cumprir, de respeito à família, aos filhos, respeito aos outros, tudo isso são normas morais que nós criamos. Faz parte da nossa formação, da nossa educação. Porque todas as leis naturais que eu acabei de citar para vocês, já vem impressa aqui dentro, na nossa alma. Nossa alma já traz impregnada toda a noção disso aí. Então, normas morais são normas comportamentais. Mas o que é moral no Brasil é moral na Arábia Saudita, na África, na Ásia? Não. Eu estou falando, o que é moral para nós aqui em Sorocaba, muitas vezes não é moral para outra pessoa que está lá no Nordeste, ou quem está agora, nesse instante, curtindo uma praia de nudismo, por exemplo. Para nós, andar pelado é imoral. O índio anda pelado e ele é imoral? Não, o comportamento dele, as letras são juntas. O comportamento é amoral. Amoral junto, vazio junto, não. Amoral. A imoralidade é outra coisa. Mas existe uma coisa que é imoral, mas existe outra coisa que vai muito além da imoralidade, que se chama o cometimento de um crime. Os cometimentos dos crimes estão contidos na nossa lei penal, no Código Penal. Né? Tudo que está contido no direito, eu vou repassar. Alguém é formado em direito aqui, só para depois me dar uma mão? Não, é? Então me ajuda se precisar, tá bom? Senão você corrige. Então, quando nós falamos em normas morais, normas jurídicas, as normas jurídicas são aquelas normas que protegem um bem chamado bem jurídico. Então, vamos citar um bem jurídico. A minha vida é um bem jurídico? A vida é um bem jurídico? Por que a vida é um bem jurídico? Porque a lei protege a vida. O patrimônio nosso é um bem jurídico? É um bem jurídico, porque a lei protege o nosso patrimônio. E assim vai. Tudo que é um bem jurídico é tudo aquilo que a lei protege. Quem contraria um bem jurídico comete um crime. Então, o que é um crime? Um crime nada mais é de uma falta, de uma conduta cometida contra um bem jurídico. Aquilo que é um bem. O maior dos nossos bens é a nossa vida. Depois vem a liberdade, com todo o ir e vir, com a liberdade de pensamento, a liberdade de pensar. Tudo isso aí estão contidos dentro das normas jurídicas. Tanto faz no campo penal, como no campo civil, no campo trabalhista, são as normas que regem as nossas condutas. Ou seja, aquilo que extrapola já aquilo que é a nossa moralidade, os nossos costumes, a nossa tradição fala. O crime é muito maior que o cometimento de uma imoralidade. É muito maior. Então, o nosso direito, o direito que nós praticamos no Brasil, é um direito derivado do direito romano, que originariamente vem da Grécia. Né? Então, a deusa da nossa justiça, a deusa da justiça, é a deusa Têmis, é uma deusa grega. A deusa da justiça, se vocês já repararam na estátua da deusa, ela vem vendada, com um tapa-olho na cara, vem com a mão direita uma espada aprontada para o chão e na mão esquerda uma balança. Bom, claro que essas três coisas simbolizam o que tem contido nas normas jurídicas. Então, o primeiro dela é o princípio da imparcialidade, a venda nos olhos. Por que o juiz tem que ser imparcial? Por que ele não pode tomar partido de uma causa ou de outra? O que não está nos autos não existe no mundo para o juiz. Ele não se pronuncia, não dá entrevista, ele conversa com as partes, se for o caso, e conversa também com os advogados. E só. Mas isso se for permitido. Senão é tudo nos autos, tudo por escrito. E por isso que não se faz justiça em lugar nenhum sem a presença de um advogado. Antes de ser promotor, delegado, juiz, a pessoa tem que ser advogado. É condição sine qua non para você exercer alguma coisa
na justiça, na polícia, na promotoria, é que você tem o curso de direito. Então, o curso de direito abre um leque monumental na vida de todos nós. Tá? Então, a deusa, ela é representada por uma venda para que ela seja imparcial nos julgamentos dela. Se o juiz, por exemplo, ele tem um caso pessoal, uma pessoa que está sendo denunciada, ele pode dar prosseguimento no andamento ou ele tem que se julgar impedido? O juiz se julga impedido, eu não posso julgar isso aí, eu sou parte, eu sou interessado. Se eu sou muito amigo de um casal que está se separando, gosto do marido e gosto da mulher, ele não pode, ele tem que se considerar uma pessoa imparcial. E por isso é o impedimento. Essa primeira lei da venda chama-se o princípio da imparcialidade. Não tomar partido. O segundo é a espada. A espada está na mão direita apontada para o chão. Espada é sinal de força. O que é que dá força ao direito? Aquilo que está escrito na lei. É nulo o crime se não tiver previsto em lei. Então lá do latim vem nullum crime sine leges. Não tá na lei, não existe crime. Por que o homicídio está lá dentro? O homicídio está tipificado. Então o que está tipificado no código é fácil de você entender perfeitamente bem, mas o juiz não pode trabalhar fora das normas jurídicas, das leis. Então, força da lei é a força da legalidade. Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio foi da imparcialidade. O segundo princípio é da legalidade. Está faltando a balança. A balança significa equilíbrio. Ou seja, a lei é igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Que bonito, né? Que bonito, né? Então, para uns, os benesses da lei. Para outros, os rigores da lei. E ainda tem outros que dizem a lei. Ora, a lei. Está nem dando pelota porque está acontecendo com a lei. Então, esses três símbolos, vamos repetir o que significa? A venda significa que eu não estou vendo nada, eu não tomo partido. Eu estou julgando, é assim, não de quem se trata. Eu vou julgar não de quem se trata, mas eu vou julgar do que se trata. Eu não posso me envolver passionalmente. Se eu tenho ódio, tenho ciúme, tenho raiva, como é que eu posso julgar? Por isso o julgamento, o juiz, além de está lá dirigindo a justiça, ele tem que seguir no mínimo esses três princípios básicos. Da imparcialidade, da força da lei, que é a legalidade, e do equilíbrio, que é a balança. Quando você vai julgar uma pessoa, isso eu já disse aqui, sim, viu? Isso eu tenho certeza que já falei. Quando você vai julgar uma pessoa, todo mundo conhece a balança de 2 pratos. Quando você está fazendo um comentário, um julgamento, sei lá, alguma coisa a respeito de uma pessoa, você já está julgando. Então, quando você julga uma pessoa, a balança está assim, a tendência, como é que é feita para equilibrar? Você vai comprar batata, se você quer 1 quilo, coloca o peso de 1 quilo, não é isso a balança que funciona? O equilíbrio. É isso que tem que ser. Tem que haver o equilíbrio na justiça. Mas se a balança desequilibra muito rapidamente, quem é que nós temos que colocar no prato da balança? Quando eu ponho uma pessoa no prato, qual é a outra que vai lá para o prato? A gente mesmo. Tudo que a gente vê de errado nos outros, que nós vamos tecer comentário, crítica, ou vamos tecer um julgamento a respeito da conduta daquela pessoa, pode ter certeza, tudo que você está vendo nela é o que existe dentro de você mesmo. Triste falar isso, né? Mas essa é a realidade. Então, não existe crime se não tiver lei que assim o defina. Então, na Grécia Antiga, as pessoas que iam para ser julgadas, vamos falar, os réus, eles entravam no Areópago, que era o Tribunal Superior de Justiça dos gregos, eles entravam encapuçados, vendados, e assim eles permaneciam do começo ao fim do julgamento. Aquele que estava sendo julgado, era-lhe colocada uma máscara, ele ficava do início ao fim do julgamento. Por quê?
para que ele, não podendo ver por fora e vendado, ele tivesse que olhar para dentro de si mesmo. Por isso a justiça é cega, porque não existe maior cegueira do que o amor próprio da gente ferido. Não é porque eu cometi um crime de corrupção, de dinheiro, não. Se ninguém soubesse, eu ia ficar vivendo com a mesma cara deslavada. O problema é quando você é pego. A pessoa não fica com vergonha porque cometeu o crime, mas porque foi pego. Vocês conseguem entender esse raciocínio? A pessoa não fica brava consigo mesmo porque cometeu o crime, mas porque alguém, de alguma forma, descobriu o crime que se cometeu. O cachorro, havia indícios no cachorro de que ele havia matado o coelho? Quando pegaram o coelhinho lá, tinha sinal de mordida? Tinha sinal de pelos arrancados? Isso constitui provas. Mas não, o cachorro simplesmente foi justiçado sem que, mesmo dando o banho no coelho, não tivesse percebido que havia algum indício de que o cachorro havia cometido aquele tipo de crime. Então, a cegueira nos olhos, quando a pessoa é cega, não consegue enxergar, não é tão ruim quanto a cegueira do amor próprio ferido. Porque a gente julga uma coisa por outra. Você vê uma coisa quando na verdade foi outra coisa que aconteceu. E é comum acontecer com a gente de tecer um comentário que você não sabe da história, não ouviu, não tem indício nenhum, mas você já está pré-julgando e julgando as pessoas. Então eles entravam e ficavam vendados. Quem tinha os olhos abertos? Aquele que estava ouvindo o julgamento, o advogado, o promotor e o juiz. Esses ficavam de olhos bem abertos. Quando nós vamos julgar os outros, nós arregalamos os olhos, abrimos nossos ouvidos e todos os outros sentidos nossos, para poder julgar o outro. Agora, quem está sendo julgado é vendado. Esse um não devia estar com os olhos bem abertos. Vocês vejam como é a cegueira da nossa justiça, né? O amor próprio ferido faz a gente chegar a uma coisa por outra. Isso é maior que a cegueira, já dizia o grande padre Antônio Vieira. Né? Se houver luz, basta que você tire a máscara e dê para ele um espelho. Não é isso que nós já falamos uma outra vez? Se houver luz, basta que a gente tire a máscara e dê para ele um espelho. Aí ele vai se ver. Então não tem coisa mais terrível do que nós trazermos os nossos olhos para fora. Alguém tem os olhos voltados para dentro? Nós temos os olhos voltados para fora. Para nós não olharmos para dentro de nós mesmos. E, portanto, existem 3 juízos de valores que cada um de nós tem que fazer. 3 só, hein? O primeiro, o julgamento de Deus. Aí, Deus nos julga e nós apelamos. Perdoai as nossas ofensas, assim como, ou seja, da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me têm ofendido. E oramos no Pai Nosso todo dia, toda hora. A oração mais comum que tem é do Pai Nosso. Nós pedimos para Deus, nós clamamos a Deus, nós apelamos, é um sentido apelatório, doutora, de você apelar para Deus para que você seja absolvido. Não é assim que nós fazemos? Toda noite orarmos o Pai Nosso? Da mesma maneira que eu perdoo o outro. Mas você perdoa o outro? Quanta gente guardando mágoas e ressentimentos, todos os dias não consegue perdoar uma palavra que o outro falou. Passa o dia inteiro emburrado com o marido porque uma palavra mal colocada fica ruminando essas mágoas, esse ressentimento o dia inteiro. Se você empresta um dinheiro para um cunhado e o cunhado não paga, melhor coisa é não emprestar, é doar o dinheiro. Mas tem que doar do coração. Porque se você querer que pague, você fica com aquele negócio martelando na sua cabeça. E você fica julgando o comportamento do cara, você não sabe as coisas. Quem pede dinheiro emprestado é porque não tem. Se não tem, agora não vai ter para pagar depois. Mas é tão claro isso aí. Quando alguém tomar emprestado,
quando alguém tomar alguma coisa emprestada de você, doe. Se você emprestou é porque você tinha condição de doar. Concordo? Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não. Por isso nós trazemos o nosso zoinho para fora. Nós precisamos trazer os olhinhos para dentro, para a gente poder se olhar. Então, o primeiro juízo que nós temos que fazer é o juízo de Deus. Se Deus quiser, você vai pagar. Justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu quero que Deus ferre você. Olha que coisa mais sem atino, totalmente desatinada. Eu quero que Deus ferre você. Você vai se ferrar. Se Deus quiser. E eu vou dizer para vocês, Deus não julga absolutamente ninguém. Deus já nos deu um negócio que a gente já falou em outras vezes aqui. Que de precioso que Deus deu para nós em nossa vida? O livre-arbítrio. Se Ele deu o livre-arbítrio, Ele me deu permissão para errar. Como é que Ele vai me castigar se Ele deu permissão para que eu erre? Isso você só aprende bem através do erro. Agora, precisa primeiro enxergar para dentro, né? Mas eu quero que Deus me julgue da mesma forma como eu julgo outro. Então, meu Deus, já estou condenado. Eu não sei como que eu julgo as pessoas, mas o julgamento é toda hora, todo instante. E eu já comentei com você da outra vez, você pensou, falou alto, a boca fala o que você está pensando. Demorei tanto na padaria porque encontrei um amigo chato. Bom, ser amigo não é chato. Pode ser que aquela pessoa seja chata, mas onde que está essa chatice? Não está aqui dentro? Olha o Bocão falando, estou julgando o camarada. Eu já condenei ele como uma pessoa chata. E assim vai na nossa vida o dia inteiro. Julgar não é só uma arte, é uma ciência, não é não? É uma ciência. E é preciso fazer 4 anos de uma faculdade de Direito e estudar, e ler todos os códigos. E tem gente que estuda muito mais para concurso depois. Muitos conseguem, outros não conseguem. Agora, o que é que nós estamos assistindo no nosso Brasil? Como é que está sendo feita a justiça no Brasil hoje? Está na Constituição? Está no Código? Eu estou julgando pelos fatos ou pela cara das pessoas? É o que nós estamos vendo no nosso país, infelizmente. A maior corte do país, que é a Suprema Corte nossa, Tribunal Federal, não sei das quantas lá, e nós estamos vendo os descasos que estão acontecendo. Eu gostaria que vocês pudessem preservar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Liberaram 40 gramas de droga, 40 gramas de droga dá para fazer uns 20 charutinhos daquele lá de fumar. Como é que ficam as nossas crianças? Pode ir até 40 dólares, eu posso. Não é considerado tráfico, não é considerado nada. Então as leis, elas vão ficando mais flácidas. O símbolo do cristianismo, que é a Santa Ceia, vocês viram como é que foram feitos lá em Paris agora? Descaradamente. Olha como está sendo feita a justiça. Então, eu não tenho nada contra homossexuais, travestis. Começa do LGBT, vai até o Z lá embaixo. Não tenho nada contra, cada um faz da sua sexualidade aquilo que quer. Mas é obrigado a impor para mim isso ali? A chincalhar o direito dos outros para mostrar que não, agora nós estamos mandando. Está meio complicado. Que nós saibamos educar os nossos filhos. Porque a tendência daqui para frente é piorar cada vez mais. Ou seja, a moralidade está sendo jogada em um plano. Se não existe moral, não existe bons costumes, como é a frouxidão da lei? Sério, eu fui polícia durante muitos anos. Faz 30 anos que eu estou fora. Naquele tempo não era assim não. Eu levava alguém para a cadeia, eu saía primeiro que ele. Hoje ele sai, o polícia fica fazendo boletim e ele já está na rua. Eu não estou brincando. Então, é um negócio sério. Furtar um celularzinho para tomar uma cerveja, pode, desde que não seja o seu. Tá bom? Então, o primeiro juízo é o juízo de Deus. O segundo juízo é o juízo do outro. Mas com o outro, eu não sou complacente, não. Eu sou duro. Eu sou duro. Agora, se eu sou duro,
eu estou sendo intransigente com o comportamento do outro? Eu não acabei de falar agora do LGBTZ, não sei o quê. Eu estou sendo implicante? Pode ser, não pode não? É uma forma também de julgamento. Julgar o outro é impossível. Vou repetir. Julgar o outro é simplesmente impossível. Não da forma jurídica. Julgamento pessoal meu. Primeiro, quais são os seus problemas pessoais, oh, meu Deus, está me faltando a palavra outra vez. Nós não devemos passar por... Já achei. Você sabe quais são as provas e expiações que o seu vizinho, você, alguém está passando aqui? Como é que você vai julgar se não sabe qual é a situação da pessoa no momento? Nós não podemos julgar as provas e expiações dele. Cada um de nós tem as suas. Ou seja, a grande arte é a gente se colocar no lugar do outro. Antes de abrir o bocão, se coloca no lugar dele que você teria feito. Não, eu não me coloco no lugar do outro e quero julgar sem ter a mínima condição de analisar o que vai na alma de cada um. Primeiro passo. O terceiro é o julgamento que nós devemos fazer conosco mesmo. Nós temos o julgamento de Deus que não existe, nós julgamos o outro do jeito que nós queremos, e o julgamento com nós mesmos. Nós passamos um pano quente. Quantos pais não veem os filhos cometendo erros? Vai na casa do vizinho e traz um carrinho, ele ganhou de Natal um carrinho de rodinha, mas sem pilha. Foi lá o filho do vizinho, ganhou 4 carrinhos com pilha, a pilha. Ele trouxe um para casa. O pai não percebeu que não é dele? Fica com você mesmo, filho. Ele tem tudo, ele é bobinho, não vai nem reparar que faltou. Pô, é esse o exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos? Estou falando coisa absurda? Nós temos mania de passar panos quentes na cabeça dos nossos filhos, das pessoas que são queridas da gente. E aquele pai que não passa pano quente é taxado de ruinzinho. Vou contar para ele outra coisa, mulher, homem e mulher. Tomar muito cuidado. Você vai ver essa hora que seu pai chegar, vou contar tudo para ele. Por que tem que esperar o pai chegar? Só o pai que tem que falar não, tem que coibir as coisas? Não, é o casal. Então, não vamos nos iludir. Desses 3 julgamentos, qual é o possível? O julgamento que nós podemos fazer de nós mesmos. Os outros 2, Deus não julga ninguém. Por que Deus não julga ninguém? Porque nos deu o livre-arbítrio. O que isso corresponde? O que isso corresponde para a gente? Qual é a lei que nós conhecemos no Espiritismo? É a lei da ação, reação. Lei da causa e do efeito. Quando nós temos a oportunidade de reencarnar, e nós estamos aqui reencarnados, Deus já falou, olha, você volta para lá e você vai pagar tostão por tostão. Não é isso? As leis da ação e reação, você vai pagar o que você fez. Muito de nós está pagando culpas aqui agora de coisas que nós nem sabemos que fizemos. Estamos convivendo com pessoas que nós nem sabemos o mal que fizemos para elas em outras vidas, mas estão junto com a gente. Então, é a oportunidade, você vê a justiça onde está, é a oportunidade da gente estar aqui para poder reparar os erros. Você quer castigo melhor que esse? E quando Jesus proclamou, num determinado instante da sua vida, ele proclamou o seguinte: amai vossos inimigos, orai por eles. O mundo veio abaixo. O senhor está querendo revogar a lei. O senhor está querendo abrogar a lei. Jesus falou, não, eu não estou revogando a lei. Eu não sou legislador, não escrevi as leis. Não escrevi as leis. Eu apenas vim dar cumprimento às leis. Amar os vossos inimigos. Não que a lei dizia. Nós temos que amar o nosso amigo e odiar o nosso inimigo. Essa é a lei lá. Não existe a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ainda hoje,
dos países, alguns países da Arábia, daquele lado lá, roubou, corta uma mão. Tornou roubar, corta um pé, para deixar ele com uma mão e um pé para poder trabalhar. Roubou outra vez, corta outra mão. Se roubar outra vez, corta outro pé. Olha como é que é a lei. E existe hoje, eu não estou brincando não. Essa é a lei. Traficou droga, vai morrer. Pena de morte. As nossas leis são frouxinhas, brandas perante as leis dos países islâmicos? Com certeza que são. Mas olha, cada país tem as suas normas e cada um deles respeita. Aí, quando Jesus faz isso aí, trouxeram para ele, para testar mesmo se Jesus estava falando certo, trouxeram para ele uma mulher, foi pega em flagrante adultério. A mulher foi pega em flagrante adultério. A pena para a mulher cometeu o crime de adultério na época, a pena era morte por apedrejamento. Quando trouxeram aquela mulher para Jesus, ela já estava julgada e condenada? Já. Todo mundo com as pedras na mão, esperando o veredicto de Jesus. Diz que o mestre se pôs a escrever no chão. Não falava nada. O que o senhor diz? Falei, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus fala, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele não está falando para você jogar a pedra no chão, ele está pedindo para você fazer uma reflexão da sua vida. Você está sem pecado? Então atire a primeira pedra. Quem é que está aqui e está sem pecado? Então as pedras foram caindo. Jesus não condenou nada. Daqui a pouco a mulher olha para ele, só tinha ele e a mulher. Todo mundo tinha ido embora. E Jesus pergunta, mulher, ninguém te condenou? Ele fala, não, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Jesus sabia que a mulher era adúltera, tinha cometido crime? Sabia. Qual foi o julgamento do mestre? Foi pela lei ou pela complacência? Pelo perdão? Esse ensinamento não é cartorário. Vocês sabem o que é uma coisa cartorária? Primeiro, há um crime a ser investigado. Aí tem um inquérito, não sei o que, delegacia, depois tem a apresentação de provas, vai para o juiz, vai para o promotor, para depois as pessoas serem julgadas, com direito à defesa, com tudo. É assim. Precisa disso aí tudo. Por isso a presença do advogado será sempre necessária, ou seja, haverá sempre um mediador. Então, todo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado ao sentido da justiça. É a base de toda a nossa moral. É o sentido da justiça. É o sentido que você tem que ter da justiça. O item 11 desse capítulo 10 diz o seguinte: não julgueis para não serdes julgados. Não julgueis. E não estou falando para você não, mais ou menos, não é para julgar e ponto. Da mesma maneira como você julgar, é dessa maneira que você será julgado. Com o mesmo peso, com a mesma régua, com a mesma medida. É isso que vai acontecer com a gente. E nós não temos vergonha na cara. Infelizmente, eu estou falando nós porque eu estou incluído, eu sou o primeiro a estar incluído nesse bando, eu não tomo vergonha na cara. Não é para julgar, não julgueis para não ser julgado. E a gente lê, ouve falar e a gente continua fazendo errado, né? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Fácil pra caramba, né? As pedras vão caindo, mas será que o perdão aconteceu? Quando é que com perdão eu estou perdoando alguém? A pessoa cometeu um ato seríssimo contra mim. Minha filha foi estuprada. Está tudo bem aí? Eu não tenho filha, mas tenho só filha, mas tudo bem. Minha filha foi estuprada. Como é que é? Vou perdoar o estuprador? Eu tenho um amigo aqui em Sorocaba, que a menina dele com 17 para 18 anos,
viajou de São Paulo para uma cidade do interior, e lá com o noivo, preparando as festas de que ia casar com 18 anos, tudo marcado certinho. O rapaz pegou uma espingarda que estava na parede, não viu que estava armado ou não, e apontou para a moça e matou. Como é que fica o pai da moça que morreu assassinado pelo próprio noivo? Perdoa ou não perdoa? Porque a gente está com besteirinha do dia a dia. Eu estou falando perdoar coisas lá mais na frente, muito mais sério do que a gente imagina que está acontecendo agora. Não é que o casal perdoou? E não é que o casal perdoou? Passou 2 anos, o rapaz que deu o tiro morreu num acidente de moto. Nunca se vai saber o que vai acontecer na vida de ninguém, né? Por isso que o ensinamento de Jesus é ou seja, o ensino de Jesus não é uma coisa cartorária, vai lá na delegacia, depois vai para o fórum. Não, é de foro íntimo, é de cada um de nós, né? Para o exercício do perdão, é preciso que você esteja pronto para perdoar. Não vai acontecer de uma hora para outra. Entre a ofensa, o ato de você se sentir ofendido, até o ato de você perdoar, pode demorar 1 dia, 2 dias, 10 anos, 20 anos, 70 anos, 80 anos. Uma encarnação toda, e você não consegue. Por isso que nós estamos hoje aqui justamente porque nós não conseguimos perdoar lá atrás. As coisas vão se arrastando, a oportunidade é aqui agora. Não, mas nós vamos acumulando ressentimento, mágoa. Fazer o quê, né? Quantas vezes Jesus diz que nós temos que perdoar? 70 vezes 7 vezes. A gente consegue perdoar uma só. Uma ofensa, não estou falando uma ofensa grande, um estupro, um homicídio, um negócio dessa natureza. Rombo, desfalque. Dentro de uma empresa, não estou falando nada de coisas grandes, coisinhas bobinhas que aconteceram na nossa vida. Falar para o homem que ele tem que perdoar a traição, o adultério da esposa dele, mas vocês estão viajando. O homem não vai perdoar, não vai entender nunca isso aí, e vice-versa, a mulher também não vai. Porque nós temos o outro como se fosse nosso. Traição é um negócio que dói e dói muito. Não é só a traição de sexual, não. Eu estou falando traição. Você se sentir traído pela pessoa que você gosta. Para o exercício do perdão, vai demorar algum tempo. Agora, aquele que vai pedir perdão, ele tem que estar preparado também? Eu percebi que eu fiz um erro, cometi um erro contra você. Eu tomar essa coragem até você, eu estou me despindo do meu orgulho. Mas o que perdoa está se despindo de mágoas e de ressentimentos. Né? Se você não souber, você nunca vai descobrir por que os nossos corações de pedra não sabem onde estão os deserdados. Aí nosso coração, é lá no desterro que nós vamos transformar o nosso coração de pedra em coração de carne e osso. E o meu sangra todo dia. E o coração da gente sangra todo dia. Vocês têm uma noite maravilhosa e que a história do cachorro sirva de lição para a gente de verdade. Nós estamos acostumados a julgar antes de analisarmos todos os passos com carinho, imparcialidade, com legalidade e dentro da justiça. É isso que nós temos que fazer. Beijo para vocês.